Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Vou tentar adequar a linguagem, porque ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico pode... Isto aqui é um quadro que eu poderei falar acerca disso ou não. Só abrir aqui uma coisa. Vou começar por ler a sinopse. Esta obra foi escrita quase totalmente no Luna, que eu ia para lá para a esplanada escrever. Até escrevi isso aqui no livro. A sinopse. Esta obra consiste num ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico, apresenta uma nova forma de se compreender o individualismo, demonstrando como ele pode contribuir filosoficamente para a felicidade individual, mas também para a felicidade relacional e coletiva, com auxílio de filosofias milenares, ocidentais e orientais, abrangendo quase todas as áreas da filosofia. É apresentada uma abordagem filosófica singular e inovadora que contribuirá para um desenvolvimento consciencial e felicitário do leitor. Este individualismo ajuda a encontrar soluções para problemas infelicitários individuais, relacionais e coletivos, desconstruindo e contrariando o ego que acaba por dominar as pessoas, mesmo que de forma indireta e inconsciente, nos seus desejos, ilusões, apegos, bloqueios, medos, fugas e compensações. Propõe uma libertação intelectual de tudo o que condiciona o desenvolvimento da própria consciência, uma orientação filosófica terapêutica para as dimensões emocional, afetiva e sexual e uma filosofia de vida que ajuda as pessoas a encontrarem prazer de viver, através de um caminho de trabalho interior que envolve um processo de desenvolvimento da autoconsciência, autocentragem e autoestima. E o individualismo intelectual e terapêutico surge da individuologia, uma filosofia da individualidade criada pelo autor desta obra, que sou eu, que tem como objetivo central contribuir para o desenvolvimento da consciência e felicidade de todas as pessoas. O individualismo intelectual e terapêutico é uma alternativa ao egocentrismo humano. É importante ter em conta, isto é adicional, é importante ter em conta que este individualismo que eu proponho e que eu falo não é o individualismo tradicional que as pessoas estão habituadas a ouvir falar. Que em geral, em termos de filosofia social e política, é associado ao liberalismo. Não é que eu não tenha uma abordagem liberal em relação a muitas coisas na vida, mas não é esse individualismo tradicional que as pessoas estão habituadas a ouvir falar. Que há uma valorização da liberdade individual, da propriedade privada e todo esse tipo de coisas. Há aqui uma valorização da liberdade individual, mas ela tem uma abordagem que pressupõe uma desconstrução da consciência humana, uma desconstrução do ego humano, porque este individualismo, ele não tem só uma missão da felicidade individual. Ele, a partir da missão que é a felicidade individual, vamos contribuir para uma felicidade relacional e uma felicidade coletiva. Porque, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que está cheia de frustrações, com um ego muito grande. O ego é um sistema de sobrevivência que serve para fugir da dor e da morte, digamos assim. É uma coisa muito cerebral até. Estou-me a identificar aqui. É uma coisa muito cerebral até que serve para garantir a sobrevivência da espécie, a reprodução da espécie, a garantir abrigo, garantir alimento, e é muito primitivo quando uma pessoa se deixa dominar por ele. Portanto, este individualismo intelectual e terapêutico, ele pressupõe ganhar consciência dessa dimensão inconsciente que muitas vezes conduz a vida das pessoas sem as pessoas se aperceberem. Que ele está formatado no medo. O nosso ego, ele está formatado no medo. Está formatado no medo da rejeição, está formatado na exibição sexual, que é, quando falo aqui sexual, não falo no ato sexual, falo em tudo aquilo que as pessoas fazem para chegarem ao ato sexual, para buscarem o prazer sexual, para realizarem os desejos sexuais, os apetites sexuais, os impulsos sexuais, tudo isso. E uma pessoa é movimentada pelo ego, e esse ego, que pressupõe muitas vezes uma pessoa sair de si próprio para viver um alter ego, e esse alter ego que as pessoas vivem formatadas pelo medo, ele vai acabar por contribuir até para a tomar a distribuição de riqueza que existe no mundo. Portanto, parece que a partir do individualismo, eu estou a falar num liberalismo clássico, digamos assim, não estou a matar a liberdade, mas estou a criar uma abordagem que nós vamos compreender aquilo que nós fazemos de forma inconsciente e que contribui tanto para a nossa infelicidade, de forma inconsciente, não é? Como para a infelicidade grupal, relacional e grupal. Porque se eu não estiver feliz entre mim, se eu não me cuidar, se eu não trabalhar a autoestima, por exemplo, eu estou mais permeável tanto a me tornar uma pessoa tóxica para os relacionamentos, isso vai minar todo tipo de relacionamentos, vai ser uma célula cancerígena da sociedade, como de tornar permeável para relacionamentos tóxicos. Portanto, esta falta de autoconsciência, de autocentragem, fazer uso da liberdade que uma pessoa tem para e é a par com a responsabilidade individual em relação às consequências da própria vida, a falta disso vai-me tornar uma pessoa que vai ser má para si própria, digamos assim, má para todos os seus relacionamentos e má para o coletivo.
Portanto, esta abordagem individualista, ela não tem um objetivo apenas individual. Ela tem um objetivo de melhorar a relação entre as pessoas e um objetivo de melhorar a coletividade no sentido geral. Há aqui umas seleções até que eu estava para dizer aqui ao início, que é de alguns filósofos muito conhecidos, para algumas pessoas, que é, se queres mudar o mundo, começa por ti mesmo. Esta aqui não tem descrição, não sei de quem é. Seja a mudança que quer ver no mundo, disse Gandhi, digamos assim. Toda a gente pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar mesmo. Tolstói. Se quiseres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se quiseres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Isto foi Lao Tse, de uma maneira ou de outra. Deixa quem desejaria mudar o mundo mudar-se a si primeiro, disse Sócrates. Tenta mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Platão. Ninguém tem o poder de mudar o outro, apenas a si mesmo, e a partir de si mesmo é possível inspirar o outro a mudar. Isto aqui foi Buda. Isto é toda uma desconstrução em que uma pessoa há uma valorização da liberdade individual, mas também há uma desconstrução do nosso ego. Todas as mudanças que nós desejamos ver no mundo, se queremos ver um mundo mais pacífico, temos de trabalhar a paz interior, de uma maneira ou de outra. Se queremos ver um mundo com mais amor entre as pessoas, temos de trabalhar a autoestima, porque senão vamos ser pessoas, muito provavelmente pessoas com dependências emocionais, vamos ser pessoas tóxicas. É muito fácil tornarmos pessoas tóxicas ou tornarmos permeáveis a relacionamentos tóxicos. Em todo tipo de relacionamentos. Eu estou a falar não é só relacionamento afetivo e sexual e amizade. Estou a falar até de relações de entidades patronais, de patrões com colaboradores, entre colaboradores. É isso que mata muitas empresas até. A má relação entre as pessoas. Mas esta abordagem aqui, ela também pressupõe, digamos, uma libertação intelectual das amarras inconscientes. Isto acontece a todas as pessoas. A partir de uma história que eu vou contar agora, porque eu não quero chegar aqui e começar, porque isto é para o público em geral. A partir desta história que eu vou contar, vocês poderão perceber como é que nós poderemos ter muitos bloqueios e apegos intelectuais e isso condicionar a nossa vida muito facilmente, tendo em atenção que os grandes crânios da humanidade, grandes génios da humanidade fizeram isso, de uma forma ou de outra. Não sei se vocês já ouviram falar da história de Albert Einstein. A teoria da relatividade, o Albert Einstein não ganhou o prémio Nobel com a teoria da relatividade, ele ganhou o prémio Nobel com o efeito fotoelétrico. Porque é preciso ter atenção ao contexto da altura. Aquilo era mais ou menos pré e pós Primeira Guerra Mundial. O Albert Einstein era alemão. Na altura, o que dominava a ciência era, digamos, o idolatrado pela ciência era o Isaac Newton, o Sir Isaac Newton. Portanto, os ingleses dominavam muito a ciência, não só, mas os ingleses dominavam muito a ciência. Havia toda uma idolatria, havia lá a estátua em Cambridge, se não me engano, do Isaac Newton. E Einstein, quando propôs a teoria da relatividade, ele era, na cabeça de digamos, aquelas autoridades científicas e intelectuais, um pelintra que não dava aulas em universidade nenhuma. Ninguém aceitava Albert Einstein para dar aulas. Pelintra na cabeça deles. Alemão. Os ingleses estavam a ter já muitos problemas com os alemães. Havia preconceito até em relação aos alemães. Outro pormenor muito importante. Judeu. Naquela altura, agora uma pessoa olha para a questão de que se passa na Palestina e pronto, é outra coisa. Mas na altura eles estavam a ser discriminados em todo lado, ninguém aceitava um judeu. Aquilo já andava ali a circular, o antissemitismo sempre aconteceu assim de uma forma ou de outra. E ele estava a ser discriminado por causa disso. Portanto, era um pelintra que não dava aulas em nenhuma universidade, segundo aqueles académicos. Era um alemão. Estava a haver problemas naquela altura já, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. E ele era judeu, portanto, havia uma discriminação muito grande. Se não fosse o Sir Eddington a estudar o trabalho dele, a levar a fundo que aquilo é um trabalho muito complicado, ninguém compreende nada daquilo, ele era rotulado como, o que ele fazia era rotulado como pseudociência, de uma forma ou de outra. Vem para aqui este pelintra, aqui, alemão, judeu, o que é que ele está para aqui a dizer? Então ele era ridicularizado por muitas pessoas. Até, atenção, Sir Eddington tinha de ser Sir. Se ele não fosse Sir, se calhar não valorizava os ingleses, não é? Então o Sir decidiu estudar Albert Einstein. E consta que, quando realizou todo um colóquio, digamos assim, lá em Inglaterra, acho que foi em Inglaterra, isto foi um físico que contou. Não vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar. Consta que, quando ele reuniu aquilo tudo, depois de fazer aquelas expedições, foram para ver, acho que foi o eclipse solar, se não me engano, fizeram no Brasil também, fizeram em África do Sul, e então ele não tinha feito as medidas ainda para provar se uma das teorias da relatividade, uma das partes da teoria da relatividade de Albert Einstein estava certa ou não. Ele ia fazer a medição naquele momento. Reuniu os cientistas todos, as grandes autoridades intelectuais do planeta, digamos assim, os grandes cientistas,
e fez as medidas na hora, para depois decidir, para depois ver se Albert Einstein estava certo ou Isaac Newton. E consta que, no momento em que ele fez as medidas, ele disse: Albert Einstein está certo, Isaac Newton está errado. Mais de metade da sala pôs-se logo a andar. Eu já falei sobre isto aqui em alguns vídeos. Pois, o que é que estava aqui em causa? Então os cientistas não estavam, as grandes intelectualidades do planeta, com vontade, consciência da verdade, uma pessoa quer a verdade e descobertas científicas, não queriam a verdade naquele momento. O que é que estava ali a passar de forma inconsciente? Eles que não queriam a verdade, o que é que estava ali em jogo? Havia lobbies? Havia todo um orgulho? Havia um apego intelectual? Havia um conservadorismo intelectual inconsciente? Havia bloqueios intelectuais? O que é que estava ali a passar? O ego estava a interferir com a vontade de conhecer a verdade. Isto aqui serve para o nosso elemento intelectual, interior, seja o que for, e serve para nós termos a noção que a confiança na ciência, num sentido geral, ela tem de estar sem apegos e bloqueios. Nós temos de ter a noção disto. Há muitos apegos e bloqueios intelectuais nos cientistas, nas pessoas no sentido geral, e os cientistas não são um mundo à parte que não falhem nisso aí. Naquele momento eles puseram-se a andar. Eles não queriam saber que pudesse ser verdade. Porque ele era alemão, porque ele era judeu, porque ele era um pelinta que não dava aulas, que ele estava a mexer com o ego dos professores, grandes académicos. Porquê? Aqui estavam lá grandes inteligências da ciência. Mas muitos deles não tinham criado nada de novo. E aparece-me aqui este pelindra, na cabeça deles, entre aspas, alemão. É preciso dizer isto aqui. Porque há coisas ali no meio. Não há só a relação com a ciência e com o conhecimento no sentido geral. Isso acontece connosco. O que é que quer dizer com isto? Desde que nós nascemos, é esta a reflexão que eu quero chegar, desde que nós nascemos, nós vamos sendo mergulhados em arquétipos socioculturais, dependendo do sítio onde uma pessoa nasce. Se uma pessoa nascer na França é uma coisa, se uma pessoa nascer na Índia, os arquétipos socioculturais são outros, as influências são outras. Se uma pessoa nascer na China, o meu trabalho seria proibido na China, é preciso ter noção disto. Eu não poderia ir para lá falar sobre isto. Se fosse na Coreia do Norte é melhor nem falar sobre isso, não é? Nada, não tem nada, não é a questão de direita e esquerda, porque agora vêm as eleições, não tem nada a ver com isso. Estou a dizer que, dependendo do sítio onde uma pessoa nasce, se eu nascer na Palestina, se eu for árabe na Palestina, se eu for islâmico na Palestina, e se eu for judeu em Israel, a abordagem será muito diferente. Com a questão da guerra posso falar acerca disto. Se eu nascer na Rússia, se eu nascer tudo isto, desde que uma pessoa nasce, a pessoa, dependendo da família, se eu nascer pobre é uma coisa, se eu nascer numa família com muito dinheiro é outra, e se eu nascer com bons professores, se eu estiver acompanhado por pais relativamente equilibrados é uma coisa, se eu nascer com sistemas de ensino que ignoram uma data de coisas, a questão vai ser outra. Portanto, desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai recebendo uma educação, uma formação, uma formatação, arquétipos socioculturais, uma pessoa vai sendo formada, vai sendo educada, vai sendo formatada a pensar de determinada maneira, e a grande questão é, eu vou-me apegar a isso. Porque o que é que vai acontecendo? Eu vou recebendo informações, mas eu posso ter uma atitude filosófica de questionamento. Posso colocar em causa, será que é assim? Será que tem de ser assim ou não? Ou eu vou criar apegos em relação ao meu sistema de crenças. Eu vou estar aberto para questionar outras coisas. Vou ter curiosidade intelectual, independência intelectual. O que acontece muitas vezes, e isso pode criar um círculo vicioso de infelicidade, que é, eu desde que nasço vou recebendo arquétipos socioculturais, vou recebendo conhecimentos, crenças, vou formando os meus hábitos, tradições, seja o que for. Muitas vezes não vou colocando em causa, a maior parte das pessoas é assim. Não esqueçam aquilo que eu falei há bocado. As grandes intelectualidades, a ciência, de autoridades intelectuais, bloqueios e apegos intelectuais, conservadorismo intelectual inconsciente, preconceito e estereótipos. Imaginem o povo comum, digamos assim, no dia-a-dia, as coisas que faz, de forma inconsciente, não é? Porque isto é tudo inconsciente, é preciso ter noção disso. Então uma pessoa vai criando bloqueios e apegos intelectuais, vai criando um conservadorismo intelectual inconsciente, não se vai apercebendo disso, e sempre que aparece uma teoria diferente, uma teoria nova, novas formas de pensar, teorias, ideias, ideologias, seja o que for, como é que eu me relaciono com isso? Aí é que entram alguns princípios que eu criei acerca da verdade. Quando aparece a questão da mente aberta, eu costumo dizer abertura consciencial, uma pessoa pode falar em mente aberta. Quando aparecem estas teorias, ideias, ideologias, como é que eu me relaciono? Eu fujo dessas teorias, ideias, ideologias, seja o que for. É um processo inconsciente, eu não me percebo disso. Eu distorço, denigro para tornar mais facilmente refutável, que é a falácia de espantalho, é muito comum. Denigro aquele assunto, assim eu vou-me relacionar com uma aldrabice daquele assunto, eu não vou relacionar com o assunto. Ou então eu quero ver a verdade. E é nesse enquadramento, eu falo sobre isso neste livro, que há 3 grandes formas de reagir a uma proposta de verdade. Que é pode ser uma nova teoria, ideia, ideologia, pode ser uma proposta de revolução científica, não é? Que ela pode ainda não ser convencional.
Ela pode aparecer uma nova teoria e ela ainda ser considerada pseudociência. Isso aconteceu com Albert Einstein. Até por ele ser alemão e judeu. É preciso ter, na altura, ninguém queria nada daquilo. Alemão. Depois houve a Primeira Guerra Mundial, não é? E mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, todo um preconceito. Há aqui o Sir Isaac Newton, aquela estátua, que iam para lá rezar, se for preciso. Havia uma idolatria muito grande. E de repente aparece um gajo que ele houve uma altura em que ele nem tinha pátria, não é? Que vem com umas teorias novas, que nem sequer é professor universitário. Quem é este gajo? Vem para aqui. Porque é este tipo de pensamento que às vezes académicos têm. Portanto, nós muitas vezes também temos esse tipo de abordagem. Parece uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia. E o que é mais fácil para o meu ego? O meu ego é um conforto-centrismo, é imediatismo. Mais fácil é continuar a pensar de uma maneira. Eu não me abro para novas teorias, ideias e ideologias. E às vezes eu estou infeliz por causa do estado da minha inconsciência, estou infeliz por causa da minha ignorância infelicitária, que é uma ignorância de coisas que seriam importantes para a minha felicidade, digamos assim. Isto é um trabalho individual também, interior. E ao mesmo tempo eu não me abro para novas teorias, novas ideias, novas ideologias. Porque eu estou fechado na minha consciência. Eu vivo um conservadorismo intelectual inconsciente. Eu não estou a falar de conservadorismo que se usa na política, eu estou a falar de outra coisa. Processo da consciência. E eu não permito relacionar com coisas novas. O meu ego está-me a fechar. E o meu sistema de sobrevivência, digamos assim, está-me a fechar na minha própria consciência. Porque ele é imediatista. Eu quero, o que é mais fácil? Por exemplo, eu não tenho autoestima. O que é mais fácil para o meu ego? Procurar o amor de outras pessoas. Porque eu estou formatado pelo medo da rejeição. O meu ego funciona assim. Sistema de sobrevivência. Eu tenho que fazer tudo para ser aceito pelas outras pessoas, para ser reconhecido, para ser valorizado pelas outras pessoas. Ou então vou trabalhar na minha autoestima. No individualismo, digamos assim, intelectual e terapêutico, não é o individualismo tradicional, que eu costumo dizer, que está conivente, digamos assim, está enquadrado. A psicologia, no fundo, ela é individualista, não é? Sempre uma pessoa fala da pessoa se centrar em si mesma, não pode se projetar a tua felicidade na outra pessoa, não pode depender de outra pessoa para ser feliz, não pode. Isso é tudo individualista, de uma maneira ou de outra. A filosofia budista é individualista, de uma forma ou de outra, atenção. O epicurismo é individualista. A filosofia taoísta, de uma forma ou de outra, é individualista. Que é preciso não confundir com ego, atenção, e com egoísmo. O yoga, o Tantra Yoga é das poucas escolas filosóficas espirituais que não é celibatária, apesar de ter a escola celibatária, que tem uma abordagem libertadora e livre com a sexualidade humana, que propõe uma autoconsciência. A neurociência, de uma forma ou de outra, é conivente com essas questões do nosso ego, do nosso cérebro está formatado para garantir abrigo, sexo. É muito quadrado, é muito básico e primitivo, digamos assim. Comer, fazer sexo e garantir abrigo e uma pessoa vive assim. Parecem lá outras coisas para uma pessoa pensar. E o nosso ego funciona assim. Medo da rejeição, criar um alter ego. Depois, quando é a questão da sexualidade, a dança do acasalamento humano que eu faço, essa expressão foi eu que dei, mas no fundo isso acontece no reino animal, mas também acontece no reino humano, digamos assim. As pessoas entram porque a sexualidade é o que é que eu vou fazer para me tornar atraente para as outras pessoas. Há a exibição do poder, não é? O homem tem de comprar o carro, tem de ir para tem de ter o relógio, tem de ter roupa, tem de ter... O que é que eu vou fazer para exibir? Tem de ter um destaque. Se eu for feio, vou ter de criar uma empresa porque pela beleza não vou lá. Estão a perceber? Na dança do acasalamento é assim. E nós vivemos em função disso de uma maneira ou de outra. A mulher, se for bonita, está mais... Porque o que é que acontece? É machista. Isto aqui é machista, na dança do acasalamento. A mulher fica mais concentrada na exibição de beleza. Agora as coisas estão a mudar ainda bem. O homem não. O homem tem de exibir beleza e poder. Tudo tem a ver com poder. Tem de exibir poder de todas as formas. Porquê? Porque ele vai a tentar atrair a fêmea, digamos assim. Isto é uma linguagem, parece que não há o amor aqui no meio, mas muitas vezes é assim que as pessoas vão. As pessoas não vão pelo amor. As pessoas vão por processos inconscientes. Então, eu quero atrair está ali uma mulher muito atraente. Vamos pensar assim. Como é que funciona a dança do casamento? O que é que eu tenho de fazer para chamar a atenção dela? Se eu for bonito, a coisa está melhor. E as pessoas à volta dela, será que são bonitas? Quem é que vai chamar mais a atenção? E se for tudo bonito? Tem que ter poder, porque eu não posso ser só pela beleza. E se eu for feio, o que é que eu vou fazer? E se eu for feio e pobre? O que é que acontece à pessoa feia e pobre, que é sendo discriminada desde que nasce? E a pessoa, eu estou a dizer isto aqui numa linguagem muito, não é fácil. Se eu for uma pessoa mais gordinha, desde a pré-adolescência à adolescência, a sentir-se rejeitado sexualmente desde que nasce, o que é que acontece com a psique daquela pessoa? O que é que a pessoa vai fazer? O que é que acontece ao homem que sente que é feio e que tem uma vontade muito grande de se realizar sexualmente, quer aquelas mulheres mais atraentes? O que é que ele vai fazer? De forma inconsciente. O que é que ele sente? Não, bem, tem que ter poder. Pela beleza não vou lá. Eu não sei o que vai fazer plásticas. Então eu vou ter de criar uma empresa, não é? Ter de criar uma empresa e ter muito poder. Ou então vou para o poder político. Como é que eu vou poder ter poder e autoridade? Ou então vou para a GNR, não sei, ou para a polícia, não sei. Não estou a querer discriminar. O homem vai ser impelido, digamos assim, para procurar cargos de poder.
E muitas vezes é nessa competição inconsciente, porque o ego e a sexualidade acabam por ser o princípio de todo o conflito e toda a competição. As pessoas não sabem. O Freud falou acerca disso de uma forma ou de outra. Isto aqui não é só o Filipe que está aqui a inventar. Até hoje falou acerca disso. Por trás, muitas vezes, de certas escolhas que as pessoas. Está uma necessidade de uma. Não é só, não é toda a gente que tem um carro, tem não sei o quê, não é, a coisa não funciona assim. Significa que, ou toda a gente, todos os empresários querem poder, ou todos os políticos querem se exibir sexualmente. Não é isso. Mas aquela equação passa de forma consciente. O que é que eu vou fazer para me tornar atraente? E isso vai ter consequências sociais. Porque nesse processo de competição inconsciente, onde é que está o amor? Onde é que está o respeito pelo próximo? Onde é que está eu também a olhar para dentro e ver se está só qual vai ser? Porque é uma. Eu estou à espera que aquela mulher me traga felicidade. Mas ela não vai trazer felicidade. E depois eu vou me tornar uma pessoa tóxica. Porquê? Então ela não está a trazer felicidade e ela é culpada pela minha infelicidade. Eu vou-lhe fazer a vida negra. Estão a perceber como é que funciona? Quando uma pessoa não tem um processo de interiorização. A pessoa projeta-se para fora, cria um alter ego, está na competição sexual, tem de dar nas vistas, tem de chamar a atenção, o que é que a exibição de beleza e poder, é assim que funciona. Depois, onde é que está o amor também? Uma pessoa pode. Então, mas só estás a falar de coisas primitivas e da exibição sexual, ou seja o que for. E o amor? Pois, como é que é possível o amor quando eu estou de forma inconsciente a fazer essas coisas todas do ego? E onde é que está a minha realização? Porque, por exemplo, eu posso criar